Uma cidade feita de tijolo e aço, um rio que liga tudo, e um nome que pesa como um desafio: Stalingrado. Em 1942, enquanto o mapa do leste ardia, dois exércitos se encararam através da fumaça dos canhões e das ruínas de uma cidade. A questão que mudaria tudo não era quem tinha mais homens ou mais tanques, mas quem estava disposto a resistir por mais tempo. Quem cederia primeiro 1 metro de chão, ou um gole do Volga. Stalingrado não foi vencida só a balas. Foi logística contra fome, aviação contra porões e mapas contra instinto. Foi nem um passo atrás, transformado em tática e uma cidade inteira convertida em trincheira. Mas como os soviéticos transformaram fábricas em fortalezas? Como a Wehrmacht, invicta em meio continente, ficou enredada entre tijolos, tubulações e escadas? E como, longe dos holofotes, um plano pelos flancos mudou o destino do Sexto Exército? Hoje vamos contar como Stalingrado passou de objetivo no papel a ponto de inflexão de toda a guerra no leste, do bombardeio que a tornou um labirinto ao cerco que a converteu numa armadilha. Mas antes, se você é novo no canal, inscreva-se e ative o sininho. Aqui contamos as batalhas que mudaram a história. Hoje é a vez de Stalingrado, a cidade, o rio e o inverno que detiveram a Alemanha nazista. E agora sim, vamos começar. A história começa muito antes de se ouvir o primeiro tiro nas ruínas. Em meados de 1942, a guerra no leste havia se convertido numa corrida de resistência. A Alemanha não conseguira liquidar a União Soviética em 1941 e o inverno forçou a Wehrmacht a parar. Mas, no verão de 1942, Berlim decide tentar outro caminho: golpear o sul, cortar o Volga e apoderar-se do petróleo do Cáucaso. Esse plano seria batizado de Operação Azul. Por sua vez, Stalingrado é uma grande cidade industrial na margem ocidental do Volga e aparece no mapa como um nó, onde se cruzam aço, carvão e petróleo. Mas essa cidade não é apenas um nome. É uma fábrica de tratores que produz tanques T-34 com linhas de montagem quase coladas à frente de batalha. São plantas metalúrgicas e oficinas que alimentam a guerra. E é um porto fluvial de onde barcaças sobem e descem mercadorias pelo Volga. Hitler sabe que quem domina esse rio pode estrangular o movimento de grãos, combustíveis e equipamentos rumo ao coração soviético. E, além disso, há o toque simbólico que todos entendem. A cidade leva o nome de Stalin. Tomá-la seria um golpe na moral do adversário e um troféu de propaganda. No entanto, a aposta alemã tem um problema de base. Seus recursos são finitos. Portanto, a Operação Azul divide forças para dois objetivos gigantescos ao mesmo tempo: capturar Stalingrado e avançar rumo ao Cáucaso. Isso implica colunas percorrendo centenas de quilômetros nas estepes abertas, linhas de suprimento cada vez mais longas e combustíveis que nem sempre chegam. A velocidade dos Panzer depende de caminhões e ferrovias que gemem. Ao mesmo tempo, o alto comando alemão confia que, como no ano anterior, a resistência soviética cederá se for pressionada com força. Mas subestimar o adversário será um erro caro. Para Moscou, Stalingrado é um ponto crítico. A produção local, embora golpeada, segue em marcha. O tráfego pelo Volga mantém viva a cidade e os exércitos da frente. Em nível estratégico, perder o rio significaria romper a coluna vertebral logística que une o sul soviético ao centro do país. Por isso, à medida que a Wehrmacht se aproxima, a cidade é fortificada com valas, posições de metralhadora, pontos fortes improvisados e, quando preciso, com operários e civis erguendo muros com tijolos arrancados de suas próprias casas. Nos flancos alemães, o quadro é outro. Para sustentar a penetração, Berlim mobiliza seus aliados. Romenos, italianos e húngaros cobrem longas linhas a ambos os lados do empurrão rumo a Stalingrado. Essas unidades estão esticadas, muitas vezes com artilharia hipomóvel e armas antitanque insuficientes. Muitas peças de 37 e 47 milímetros não conseguem deter com fiabilidade os T-34. Os poucos 75 milímetros modernos chegam tarde e em número mínimo. Quando o clima se voltar contra eles e quando os T-34 chegarem em massa, aquelas linhas serão pontes de papel. Enquanto isso, no ar, a Luftwaffe domina.
a Luftflotte 4 de Wolfram von Richthofen prepara um castigo que, quando cair, transformará Stalingrado em pó e cinzas. Mas o fogo nem sempre ajuda o atacante. As ruínas, como os alemães logo descobrirão, são um campo de batalha que favorece o defensor teimoso e próximo. Em 28 de junho de 1942, a Operação Azul arranca confiante. Após a primavera, a Wehrmacht retoma impulso. Voronezh cai, o rio Don é cruzado, e a sensação em muitos quartéis alemães é de que a URSS já não consegue absorver mais golpes. O plano geral prevê 2 dentes de um mesmo garfo, um que morde Stalingrado, outro que se crava no Cáucaso para agarrar o petróleo de Maikop, Grozny e, se possível, Baku. Mas dividir forças também significa dividir a logística. Mas por que Stalingrado importa tanto a Hitler? Primeiro, por sua indústria. A fábrica de tratores Dzerzhinsky não produz apenas maquinaria agrícola. Em guerra, sua linha adapta-se a blindados e peças. Ao lado, operam as fábricas Barricade e Krasny Oktyabr, que produzem artilharia e aço. Segundo, pelo Volga. Navegar esse rio equivale a ter uma autoestrada de barcaças que supera as limitações de uma ferrovia saturada. O petróleo que sobe do sul precisa desse curso, e os soviéticos sabem disso desde a Primeira Guerra Mundial. O Volga compensa o gargalo ferroviário. E o terceiro motivo é o nome. Stalingrado é política pura. Deixá-la em mãos alemãs seria uma derrota moral difícil de engolir para os soviéticos. O plano alemão parte da suposição de que o inimigo está desgastado e de que os aliados do eixo nos flancos conseguirão aguentar. No setor norte, o terceiro exército romeno cobre uma linha imensa. No sul, o quarto exército romeno faz o mesmo. Suas divisões têm poucas peças anticarro modernas, dependem em grande parte de cavalos para mover a artilharia e, em muitos casos, carecem de reservas móveis equipadas. Italianos e húngaros não estão muito melhor. Todos são valentes, mas a matemática do fogo, calibres, penetração, alcance, não perdoa. Ao mesmo tempo, a economia de forças alemã compromete a eficácia. Avançar rumo ao Cáucaso exige combustível, que está precisamente no lugar para onde se dirigem. O apetite de gasolina dos Panzer transforma cada quilômetro num desafio logístico. As linhas de suprimento se alongam. As ferrovias precisam de mudanças de bitola, pontes e estações organizadas. Cada desvio rumo ao Cáucaso tira caminhões e vagões do assalto a Stalingrado. Enquanto isso, o Stavka, o alto comando soviético, calibra o golpe e se prepara para absorvê-lo. A Ordem 227, emitida em 28 de julho de 1942, resume a atitude exigida às frentes. Nem um passo atrás. Impõe batalhões penais e destacamentos de bloqueio para deter debandadas, mas sua mensagem estratégica é outra: segurar terreno crítico. Stalingrado é um desses lugares. À medida que a Wehrmacht se aproxima do Volga, o tráfego fluvial de 1942 segue movendo material pelo rio. A prioridade soviética é manter rotas abertas, dragar, retirar minas e deslocar comboios sob bombardeio. A cidade militariza-se. Quem não combate cava, levanta arame farpado, faz coquetéis Molotov. Elaboram-se mapas do subsolo, esgotos, porões, tubulações, que logo serão linhas de ataque, recuo e emboscada. Quando agosto terminar, o tabuleiro estará pronto para uma entrada a sangue e fogo na qual ambos os lados acreditarão estar a horas da vitória. Ninguém suspeita ainda que a batalha se tornará sinônimo de resistência encarniçada e cerco. 23 de agosto de 1942. A Luftflotte 4 abre o inferno. A aviação despeja cerca de 1.000 toneladas de bombas sobre Stalingrado. A cidade arde. Fábricas, escolas e bairros operários. A fumaça se eleva por quilômetros. As estimativas de vítimas civis variam, mas a devastação é indiscutível. Na semana seguinte, o parque habitacional fica em ruínas e o centro urbano se torna uma armadilha de escombros. Os bombardeiros das KG-27, 51, 55, 76 e KG-100 golpeiam em ondas. A Luftwaffe perde apenas algumas aeronaves naquele dia. O fogo mata.
mas também cria o labirinto perfeito para o defensor. Atrás do bombardeio, o 16º Panzer de Hube e outras formações empurram rumo ao rio. As avançadas alemãs chegam às margens do Volga no setor norte e cortam a cidade em zonas isoladas. Começa então uma guerra casa a casa. O Mamayev Kurgan, uma colina que domina a urbe, vira objetivo imediato. O elevador de grãos, um bloco de concreto, é um bastião natural. Mais ao norte, a fábrica de tratores Dzerzhinsky e a oeste, as fábricas Barricade e Krasny Oktyabr formam um cinturão industrial que não se rende. Cada um desses nomes será um capítulo. O golpe inicial alemão esbarra em defesas improvisadas, porém obstinadas. Baterias antiaéreas soviéticas como o 1077º RA, tripuladas por mulheres, disparam em tiro tenso contra carros. As tropas de assalto alemãs calejadas na Polônia e na França precisam aprender outra forma de lutar. Trincheiras dentro de prédios, andares conectados com buracos a marretadas, barricadas em escadarias, minas em corredores. A infantaria avança com engenheiros que abrem brechas com cargas e com atiradores postados em chaminés, guindastes, vigas. Ao mesmo tempo, o céu é um duelo. A VVS chega tarde e castigada. Entre 23 e 31 de agosto perde centenas de aparelhos no setor e mal arranha a superioridade aérea de Richthofen. O Volga fica sob ataques constantes. Balsas e rebocadores viram alvos preferenciais. Apesar de tudo, as barcaças continuam cruzando. De dia sob fumaça, de noite no escuro. O 23 de agosto não decide a batalha, mas a define. Stalingrado deixa de ser cidade para ser um campo minado tridimensional. Os alemães creem ter feito o mais difícil. Os soviéticos entendem que o choque frontal em campo aberto já terminou. O que vem será uma luta de metros, de cômodos, de porões. Com setembro, o combate ganha um nome: Rattenkrieg, Guerra de Ratos. Assim os alemães descrevem os combates: inimigos que surgem a 1 metro, que se esgueiram pelos tubos, que atacam do chão ou do teto. Em 28 de julho, a Ordem 227 havia fixado a consigna: nem um passo atrás. Em Stalingrado, isso se traduz em companhias misturadas de soldados, operários, marinheiros e policiais que resistem por quarteirões. Existem destacamentos de bloqueio, duros e temidos, mas o motor da defesa não é o medo, e sim a convicção de que, se o inimigo chegar ao Volga, tudo se rompe. Enquanto isso, na margem ocidental, a defesa fica a cargo do 62º Exército de Vassily Chuikov, sob a coordenação de Zhukov e Yeryomenko em nível operacional. Chuikov impõe uma ideia que suas memórias transformarão em doutrina. Abraçar o inimigo, colar-se tanto que a artilharia e a aviação alemãs não possam golpear sem acertar os seus. Ele encurta deliberadamente as distâncias de combate, multiplica pequenas infiltrações noturnas e a guerra de patrulhas. Organiza grupos de 6 a 8 homens que se movem por porões e esgotos e atacam com granadas e submetralhadoras a poucos metros. Esse abraço nega o maior trunfo alemão: o fogo combinado desde a retaguarda. Nesse momento, o 62º e o 64º Exércitos não são estruturas rígidas, são organismos em adaptação constante. Batalhões reduzem-se a pelotões, pelotões fundem-se em seções, e os quadros intermediários, os mais escassos, tornam-se elementos de altíssimo valor. A artilharia soviética às vezes é colocada na margem oriental do Volga, disparando em tiro tenso sobre a cidade. A flotilha militar do Volga, com suas lanchas canhoneiras e barcaças camufladas, mantém à noite um fio contínuo de reforços e munições. Remover minas, rebocar pontões, fincar estacas de ancoradouro, tudo sob fogo. Cada travessia é uma combinação de engenho e coragem. No meio de setembro, um nome vira sinônimo de sacrifício: a 13ª Divisão da Guarda de Alexander Rodimtsev. Em 14 de setembro, seus homens cruzam o Volga ao entardecer, sem mapas confiáveis, sob ataques aéreos e artilharia. Muitas lanchas não chegam. A divisão salta do cais direto para o combate no centro, ao redor da estação e do Mamayev Kurgan. Em 24 horas perde milhares de homens,
mas estabiliza a frente urbana. Os sobreviventes dos regimentos de Rodimtsev agarram-se ao terreno e devolvem a investida alemã à base de granadas. É o arquétipo do gotejamento de reforços que manterá a cidade viva. Ao mesmo tempo, nasce a guerra de franco-atiradores. Num combate de metros, o atirador que domina uma interseção ou o vão de uma escada decide o movimento de uma companhia inteira. Histórias de duelos se multiplicam, algumas verdadeiras, outras transformadas em lenda. Mas por trás do mito há uma realidade tática. Um bom atirador com um setor limpo torna o avanço impossível. A resposta alemã é a microtática. Grupos de assalto com engenheiros, lança-chamas e cargas ocas, limpando cômodo por cômodo. A resposta soviética são células elásticas que se retiram por buracos entre paredes, reaparecem dos porões e contra-atacam. O resultado não é uma linha de frente, e sim um favo. À noite, os rebocadores sobem e descem. Cruzar o Volga é loteria. A Luftwaffe tenta cortar qualquer barcaça à vista. A artilharia alemã bate as rotas conhecidas. A flotilha organiza corredores de fumaça, apaga luzes, usa margens de sombra. Em paralelo, baterias na margem oriental batem as concentrações alemãs, recortadas contra o céu em chamas. Quando chega o frio, a lama cede, o terreno endurece e o abraço de Chuikov fica ainda mais letal. O som viaja, a respiração aparece no ar e granadas congeladas funcionam melhor do que gatilhos entorpecidos. Nos diários ficam lampejos. Um socorrista anotando quantas gases restam. Um sargento desenhando o mapa de sua escada com números de quartos que já não existem. Um tenente escrevendo a mãe de dentro de um porão de carvão. O 62º se apoia nessa gente e numa logística impossível. A linha não cai, embora às vezes se reduza a uma faixa de centenas de metros colada ao Volga. E lentamente, setembro fecha com um mapa tão quebrado quanto a cidade. Mas o Volga continua vivo, e isso para Moscou é tudo. Entre o fim de setembro e o início de outubro, vários locais ganham relevância especial para o resultado da batalha. O Mamayev Kurgan domina a cidade e a ribeira. Embora mude de mãos várias vezes, o 284º de Fuzileiros, entre outros, consegue deixar ali uma camada de estilhaços e corpos. As encostas da colina ficam lavradas por explosões. O terreno se recompõe todos os dias. Quem manda na colina obtém capacidade de observação e fogo. Em setembro, outubro e até janeiro, Mamayev é um metrônomo da batalha. Por sua vez, a casa de Pavlov é um bloco de apartamentos na Praça 9 de Janeiro que acaba transformado em símbolo. Um pequeno grupo sob o comando do sargento Yakov Pavlov e depois do tenente Afanassiev fortifica o prédio com minas, ninhos de metralhadora e túneis para edifícios contíguos. A defesa dura semanas, com relevos mínimos e fogo cruzado. Mas o que é história e o que é mito? É certo que houve uma defesa prolongada e eficaz. Mas o número de atacantes repelidos foi adornado na narrativa posterior. E embora sirva como emblema da resistência urbana, não foi a única nem a mais decisiva posição. Foi uma entre muitas que, juntas, negaram a vitória ao inimigo. Outro ponto importante em disputa foi o elevador de grãos. Um prisma de concreto sem graça, perfeito para a defesa. Cercados e castigados, seus defensores, soldados e, segundo algumas versões, marinheiros, sustentaram a posição contra forças superiores. A silhueta do elevador, recortada contra a fumaça, aparece em relatos de ambos os lados como lembrança de que a arquitetura industrial pode transformar um prédio numa fortaleza caríssima de conquistar. Enquanto isso, a guerra urbana atinge sua máxima intensidade nas fábricas Tratores, Barricade e Outubro Vermelho. Os galpões amplos criam campos de tiro longos, as oficinas, um labirinto. Pelotões conquistam um setor de ajuste e o perdem ao anoitecer. Num dia, uma parede separa 2 batalhões. No seguinte, a parede vira um buraco por onde cruzam granadas e chamas. Munição e granadas se consomem a ritmos ferozes. As baixas saturam os postos de socorro. Os alemães empregam grupos de assalto com engenheiros e lança-chamas. Os soviéticos fixam esses grupos e os mordem pelos flancos, ou,
colam-se a eles, tornando impossível aos alemães batê-los com artilharia. Nesses setores se misturam regimentos como o 42º da 13ª Guarda, partes do 95º, 112 de fuzileiros e unidades independentes. À frente, divisões como a 71ª, 79ª, Jäger, 295 e elementos Panzer, designados como apoio. Os números de baixas por setor variam dia a dia, mas os relatórios falam de companhias reduzidas a dezenas, de batalhões que já não existem. E a todos os problemas, soma-se mais um: a higiene. Falta água, sobram infecções e piolhos. O cheiro de cadáver e de tecido queimado faz parte do ar. Em outubro, ninguém conseguiu o nocaute. Cada impulso alemão esbarra no abraço e se dissolve nas ruínas. Cada contra-ataque soviético estabiliza, mas não reconquista a cidade. O mês fecha com a Wehrmacht, convencida de que faltam uns dias para limpar os últimos bolsões, justo quando, fora do foco, se prepara um golpe maior. Imaginemos agora o plano em escala operacional no fim de outubro. Na cidade, bandeiras nazistas tremulam em ruínas. O 6º Exército crê que é questão de dias. As fábricas ardem, mas seguem disparando. O Volga fumega e congela à noite. As mensagens que sobem das unidades aos quartéis dizem o mesmo. Resistência residual, bolsões isolados. O orgulho profissional sussurra. Mais um empurrão e Stalingrado cai. Mas mudemos de lente. Afastamos os 100 quilômetros. Os flancos do dispositivo alemão se apoiam em longos trechos de estepe, com trincheiras estreitas, sem reservas blindadas à mão, guardados por romenos e italianos que carecem de canhões anticarro modernos em número suficiente e de equipamento invernal adequado. As divisões ocupam frentes de mais de 100 quilômetros com comunicações pobres. Ao longe, no norte e no sul, começam movimentos na retaguarda soviética. Trens noturnos, concentrações de artilharia, caminhões com lonas, pistas falsas, maquetes, redes de camuflagem. Chama-se maskirovka, tornar invisível o importante e visível o que não é. O Stavka está reunindo martelos. Ainda assim, nos rádios alemães, os sinais de inteligência que apontam para uma acumulação inimiga se confundem com a obsessão de acabar Stalingrado. Manstein ainda não entrou em cena. Paulus espera ordens e Hitler, que não quer ouvir falar de retiradas, empurra para aguentar e avançar. Em Kotelnikovo, em Kalach, na curva do Don, os nomes virarão setas num mapa. Todos acreditavam que faltavam dias, quando na verdade faltavam horas. Mas para outra coisa. Em outubro e novembro, enquanto Stalingrado sangra, 3 frentes soviéticas se engrenam. A frente do Don, liderada pelo tenente-general Konstantin Rokossovski. A frente sudoeste, sob o comando do também tenente-general Nikolai Fyodorovich Vatutin. E a frente de Stalingrado, dirigida pelo coronel Andrei Ivanovich Yeryomenko. Todas sob a coordenação estratégica de Zhukov e Vasilevsky. O plano se chama Operação Urano e consistia não em golpear o centro duro na cidade, mas quebrar os flancos romenos ao norte e ao sul, fechar uma pinça e cercar o 6º Exército e parte do 4º Panzer. A lógica é cirúrgica. Não insistir onde o inimigo é mais forte, e sim atacar e romper onde é mais fraco. A maskirovka faz o resto. A ocultação de reservas, os movimentos noturnos, as cortinas de fumaça, as iscas, as estações ferroviárias falsas, as maquetes de baterias, a censura estrita no rádio, tudo conta. E o terreno ajuda. A planície permite mover brigadas blindadas e artilharia pesada se não forem vistas. O frio que chega de golpe endurece o solo e transforma lama em piso firme para tanques. O Stavka adia o dia D algumas vezes para completar concentrações e alinhamentos. Quando chega a hora, serão mais de 1 milhão de homens, quase 900 carros, mais de 13.000 peças de artilharia e 1.500 aviões no conjunto de frentes envolvidas. Os eixos de ataque previstos são, ao norte, da curva do Don rumo ao sul, com os 21º e 65º Exércitos abrindo caminho para unidades de tanques explorarem em campo aberto. Ao sul, a partir do setor Kotelnikovo-Kalach, o golpe mira as posições do 4º Exército Romeno
para convergir nas pontes e travessias do Don em Kalach. Se ambos os eixos se tocarem, formarão uma bolsa, aprisionando o 6º Exército e elementos do 4º Panzer. Enquanto isso, os informes que chegam a Paulus falam de tensão crescente nos flancos, mas a prioridade segue sendo limpar Stalingrado. Hitler, ainda mais, proíbe retirar os Panzer que combatem na cidade para formar uma reserva móvel. O comando alemão confia que os romenos aguentarão o suficiente até os reforços chegarem, e que, se surgir problema, a Luftwaffe fará o remendo. Mas a Luftwaffe, a essa altura, está sobrecarregada num frente gigantesca. E quando a geada cobre a estepe e o rio começa a congelar, os erros começam. O cenário está pronto. A Operação Urano não busca uma vitória bonita na Praça Central, mas resultados operacionais na retaguarda aberta. Em 19 de novembro de 1942, às 7h20, o norte explode. O 21º e o 65º Exércitos, com blindados do 5º Exército de Tanques, golpeiam o 3º Exército Romeno. As primeiras ondas chocam com campos de minas e resistência firme, mas quando os T-34 superam a faixa de defesas, a falta de canhões anticarro pesados sentencia a linha. Ao meio-dia, há rupturas. Ao entardecer, retiradas. No dia seguinte, o sul entra em fogo. O 4º Exército Romeno, com uma frente enorme e reservas fracas, cede diante de ataques que buscam profundidade. Unidades motorizadas soviéticas navegam pela névoa da estepe, evitam núcleos resistentes e marcham rumo a travessias e estradas. Os contra-ataques alemães, com o 48º Corpo Panzer, estão curtos de combustível e contam com pouquíssimos carros. Em 21 e 22 de novembro, as pontas blindadas ao norte e ao sul cruzam estradas-chave, tomam pontes e nós de comunicação. Colunas romenas isoladas são ultrapassadas, e unidades alemãs começam a receber ordens contraditórias: apoiar os aliados em fuga ou fechar brechas no próprio fronte. Em 23 de novembro, a pinça soviética se fecha nos arredores de Kalach, sobre o Don. Nasce o Kessel de Stalingrado. Dentro ficam o 6º Exército e parte do 4º Panzer. As estimativas variam, mas falamos de centenas de milhares de homens, incluindo também pessoal auxiliar, riuís e serviços. A cidade vira uma armadilha. A partir desse dia, o mapa muda. O importante já não é tomar um quarteirão na fábrica, e sim sobreviver dentro de um cerco gigantesco, sem reservas operacionais e com o inverno por cima. Após o cerco, a pergunta alemã é óbvia: ruptura imediata rumo ao sudoeste para unir-se a forças de alívio ou aguentar e abastecer por via aérea. Hitler escolhe aguentar. Proíbe a ruptura. Ordena a Paulus manter a fortaleza de Stalingrado. Hermann Göring promete uma ponte aérea capaz de sustentar o 6º Exército. A comparação com Demiansk, um cerco menor abastecido por ar meses antes, influencia, mas Stalingrado é outra escala. Clima pior, mais inimigos, maior distância e consumo muito superior. O gasto logístico é brutal. O 6º Exército precisa de aproximadamente 750 toneladas diárias de suprimentos para manter-se operacional. A Luftwaffe, com sorte, pode prometer 300 por períodos curtos e, na prática, muitas vezes entrega apenas metade disso. As bases principais, Pitomnik e Gumrak, estão dentro do Kessel e sob fogo constante. Cada pouso é um milagre, cada decolagem, um drama com feridos a bordo. As perdas de Ju-52 e Re-111 aumentam. A captura do aeródromo de Tatsinskaya no fim de dezembro, por uma incursão soviética, golpeará ainda mais a capacidade aérea alemã. Paulus hesita. Seus chefes de corpo o pressionam em sentidos distintos. A opção Donnerschlag, uma saída coordenada rumo ao sudoeste quando as forças de Manstein se aproximassem, requer combustível que já não existe e uma decisão política que não chega. Os dias passam, a janela se reduz. No Kessel, o combustível é racionado. Os veículos são canibalizados. Mover uma divisão significaria abandonar a pé milhares. As comunicações entre Hitler, Paulus e Manstein registram argumentos, esperas e ordens categóricas. Não romper. Enquanto isso, o tempo faz seu trabalho.
O 6º Exército, atado ao raio de seus aeródromos, encolhe ao redor de Pitomnik e Gumrak. No início de janeiro, a artilharia soviética bate ambos os campos. Sem essas pistas, a ponte aérea morre de morte súbita. A decisão de aguentar transforma um cerco duro em sentença. Diante da situação, Hitler cria o grupo de exércitos Don e coloca Manstein no comando. O plano: lançar de Kotelnikovo o 4º Exército Panzer de Roth para romper rumo ao nordeste, cruzar o Mishkova e unir-se a uma saída de dentro do Kessel. Os primeiros dias são promissores. Divisões Panzer veteranas avançam na estepe invernal, tomam vilas, capturam pontes. Alcançam o rio Mishkova e, em alguns pontos, chegam a poucas dezenas de quilômetros da borda do cerco. Nos mapas, a distância parece mínima. No terreno, é um universo. Mas há um problema. Não há coordenação real com uma ruptura de dentro. Paulus não recebe autorização clara para sair. Não tem combustível nem munição para um golpe a fundo. E a cada dia que passa, o 2º Exército de Guardas Soviéticos se planta diante de Roth. Os soviéticos contêm. Depois, contra-atacam. A menor distância alcançada pelas vanguardas alemãs fica entre 35 e 50 quilômetros do Kessel, conforme setor e dia. Suficiente para ouvir a artilharia ao longe, insuficiente para salvar um exército faminto. A tentativa se esgota em choques de blindados e fogo anticarro soviético bem posicionado. A logística também não ajuda. Os suprimentos alemães devem percorrer vias geladas e caminhos hostis. O frio estoura motores. O consumo de combustível sobe. Sem uma saída simultânea de dentro, a operação perde o momento. Manstein, pragmático, sabe que insistir pode custar não só o 6º Exército, mas também seu próprio grupo de exércitos. Enquanto Roth empurra, a frente sudoeste de Vatutin lança a Operação Pequeno Saturno entre 16 e 30 de dezembro. O objetivo: o 8º Exército Italiano e parte do húngaro no Don e no Shir. O golpe abre uma brecha enorme. Unidades italianas ficam cercadas, ou se dissolvem tentando recuar. A retaguarda operacional alemã é ameaçada. Nós ferroviários, aeródromos como Tatsinskaya, chaves para a ponte aérea, e rotas de evacuação. Manstein entende o recado. Se continuar esticando a operação, pode perder muito mais do que Stalingrado. A prioridade passa a ser salvar todo o flanco sul alemão. O efeito dominó é demolidor. A Luftwaffe perde aeronaves no solo em aeródromos atingidos. Os alemães precisam recuar bases para longe do Kessel, reduzindo ainda mais a capacidade de abastecer por ar. A grande salvação se cancela na prática. O 6º Exército fica sozinho. Desde meados de dezembro, a vida dentro do Kessel é sobrevivência. As rações caem. O pão é misturado com serragem. A carne é escassa. Café é lembrança. A temperatura despenca. Tifo e disenteria fazem estragos. A falta de gases e anestésicos transforma hospitais improvisados em cenas insuportáveis. A disciplina começa a ruir em setores. Saques a depósitos, brigas por um cobertor, soldados rendendo-se em grupos quando a munição acaba. Os voos da Luftwaffe entram e saem cada vez menos. Prioriza-se evacuar feridos e especialistas. Perde-se material em pousos forçados. Muitos voos já só lançam sacos de paraquedas. Sem Pitomnik e sem Gumrak, não há onde pousar. E esses aeródromos estão prestes a cair. A propaganda trabalha dos dois lados. Rádio e panfletos prometem alívio, depois resistência. Outros anunciam garantias a quem se render. Mas na neve e na lama, palavras valem pouco. A fome manda. Também há civis dentro. Famílias que não puderam ou não quiseram evacuar a cidade, escondidas em porões gelados. Uma tragédia muitas vezes fora das cifras militares. E à medida que janeiro avança, o Kessel encolhe como uma pele que se estica. As unidades perdem coesão, oficiais sem rádio comandam com mensageiros a pé. A munição de artilharia quase se esgota. Tanques e móveis servem de casamatas sem combustível. Decisões operacionais já não existem. Restam decisões de pelotão.
Em 10 de janeiro de 1943, Rokossovski inicia a Operação Anel, uma preparação de artilharia colossal para depois avançar e diminuir o Kessel, pedaço por pedaço. O objetivo não é um golpe de mão, mas triturar a bolsa. Entre 16 e 17 de janeiro, o aeródromo de Pitomnik cai. 5 dias depois, cai Gumrak. Sem pistas, a ponte aérea morre. Os últimos pousos registram-se no dia 23. Depois, apenas lançamentos esporádicos. No fim de janeiro, as forças soviéticas dividem a bolsa em setor norte e setor sul. Nesse contexto, em 30 de janeiro, Hitler promove Friedrich Paulus a marechal de campo, com a esperança velada de que nenhum marechal se rende. Paulus não se suicida. Em 31 de janeiro entrega seu setor, o sul. Em 2 de fevereiro, rende-se o resto. Cerca de 91 mil prisioneiros, incluindo mais de 20 generais, marcham para o cativeiro. Pouquíssimos voltarão uma década depois. Os últimos dias dentro do Kessel testemunham o que significa ficar sem nada. Soldados derretendo neve para beber, médicos operando sem morfina, peças disparando seus últimos projéteis, sabendo que o próximo passo é o silêncio. Nos arredores da cidade e dentro dela, os soviéticos contarão depois centenas de milhares de cadáveres alemães e romenos. A cidade em si não é uma ruína, é uma camada geológica de guerra. Stalingrado não é só uma batalha, é um ponto de inflexão. A Wehrmacht perde uma massa irrecuperável de tropas veteranas, quadros intermediários, material e, talvez mais importante, prestígio. A iniciativa estratégica no leste vira. A partir de 1943, o Exército Vermelho toma o compasso e não o larga mais. Moral e propaganda soviéticas se elevam. Se foi possível aguentar em Stalingrado, é possível pressionar em Kursk, no Dnieper, na Bielorrússia. Para os aliados do eixo, o impacto é corrosivo. Itália e Romênia digerem desastres que dilaceram sua relação com Berlim. Os alemães veem-se obrigados a revisar a estratégia. O mito da invencibilidade quebrou-se. Nos mapas do alto comando alemão, a palavra reserva passa a ter outro peso. As cifras variam conforme as fontes, mas as faixas falam por si. Cerca de 330 mil homens ficaram presos no Kessel. Perto de 91 mil depuseram as armas. Porém, menos de 6 mil regressariam anos depois. As baixas totais de toda a campanha somam centenas de milhares por cada lado. Muitas estimativas colocam as perdas do eixo acima de 800 mil e as soviéticas acima de 1 milhão em toda a campanha de Stalingrado. Na cidade, o bombardeio de agosto matou dezenas de milhares de civis, segundo alguns cálculos, embora os números exatos sigam em debate. Na memória, Stalingrado é também um lugar físico. O Mamayev Kurgan, convertido em complexo monumental, com a Mãe Pátria Chama, aquela estátua que grita ao céu com a espada erguida, e uma cidade, Volgogrado, reconstruída praticamente desde os alicerces. Ambos não são apenas lembranças russas, mas um aviso universal sobre o que significa levar uma guerra industrial ao coração de uma cidade.